Olá, nesse vídeo a gente vai falar sobre medidas de associação entre duas variáveis. Vamos falar sobre covariância, correlação, algo bastante importante quando a gente for estudar mais na frente diversificação de carteiras. Então vamos lá, eu vou primeiro explicar o conteúdo de uma forma mais visual, mais gráfica, para que a gente entenda a base do conteúdo e depois a gente entra na matemática da coisa, porque assim fica bem mais gostoso. Então vamos lá, imagina que a gente tem dois fundos de investimento, fundo A e fundo B. E eles têm o seguinte comportamento. Então a gente tem lá o desempenho do fundo A e do fundo B. No mês 0, o fundo A caiu 1%, o fundo B cai 4%. No mês 1, os dois tiveram um retorno de 0%, não subiram nem caíram. E no mês 2, a gente teve uma alta no fundo A de 1% e uma alta no fundo B de 4%. O que a gente pode perceber, e olhando no gráfico isso fica bastante claro, é que à medida que o fundo A tem desempenho negativo, o B também tem, só que é um desempenho amplificado, né? Um negativo maior, né? Em módulo. Então, quando cai 1% o fundo A, caiu 4% o fundo B. Quando subiu 1% o fundo A, subiu 4% o fundo B. É interessante a gente notar que a correlação entre esses dois fundos é positiva. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que quando um desempenha bem, o outro também desempenha bem. Quando um desempenha mal, o outro desempenha mal. Cuidado com uma coisa, isso aqui é só um exemplo para que a gente entenda o conceito, né? É lógico que 3 observações é um número muito pequeno para a gente de fato falar que isso sempre vai acontecer. Mas o que dá para falar é que nesses dados históricos a gente teve uma correlação positiva entre esses dois fundos. Então, quando um foi bem, o outro foi bem também. Quando um foi mal, o outro foi mal também. A gente diz que essa correlação, quando ela é muito forte, ela tende a ser próxima de 1. Uma correlação bem próxima de mais 1, ou seja, correlação positiva quer dizer que o fundo 1 vai bem, fundo A foi bem, o fundo B foi bem também. Fundo A foi mal, fundo B foi mal também naquele momento. Legal? Muito bom. Vamos agora para um outro cenário. Nesse outro cenário, a gente tem que o fundo A performou negativamente no mês 0, caiu 1% e o fundo B subiu 2%. Aí no mês 1, os dois ficaram no 0 a 0, então ficaram em 0%. E aí no mês 2, a gente tem que o fundo A sobe 1% e o fundo B cai 2%. Então perceba o seguinte, olhando para esses dados, sempre que o fundo A foi bem, o fundo B foi mal. Então o que a gente pode dizer é que existe uma correlação negativa. Correlação negativa, ou perto de menos 1, né? A correlação mais negativa que existe é menos 1, quer dizer que quando um vai bem, o outro vai mal. Legal? E finalmente, vamos pegar um terceiro cenário, que está colocado aí na tela, que mostra o seguinte, aí com mais dados, né? A gente tem o fundo A, que às vezes sobe, às vezes desce, então o fundo A no mês 0 ele caiu 1%, já no mês 1 subiu 1,5%, no mês 2 ele subiu 2%, no mês 3 ele caiu 0,5%, ele vai flutuando, né? É um fundo que tem, com certeza, ativos mais arriscados. Já o fundo B, ele deve ser um fundo de renda fixa ou de DI, né? Um fundo mais constante, que tem um resultado aí sempre próximo a 1%. Estão percebendo? Então, olha só, enquanto que o fundo A tem altos e baixos, o fundo B ele é sempre mais ou menos perto aí do 1%. Bom, se a gente correlacionar ou tentar entender a relação entre os dois, a gente vai ver que não existe relação, né? A correlação entre esses dois fundos, ela vai ser próxima de 0. Legal, matematicamente falando, como é que a gente chega no cálculo dessa correlação? Lembra então que uma correlação de menos 1 quer dizer que quando um fundo vai bem, o outro vai mal. Uma correlação de 0 quer dizer que uma coisa não tem nada a ver com outra. O fundo pode ir bem, o outro vai mal, vai bem, enfim, não existe uma relação estatística relevante. E quando a gente fala de uma correlação positiva próxima de 1, quer dizer que o fundo vai bem, o outro vai bem também. Legal? Mas como é que na prática a gente faz esse cálculo? Bom, primeira coisa, eu queria lembrar você que vai fazer o CFP, que você não precisa aprender a calcular a covariância, né? Normalmente, no CFP, a covariância já é dada, você só precisa sair da covariância para chegar na correlação. Mas se você é um cara curioso que nem eu, que quer entender como é que funciona o cálculo da covariância, vem comigo. Primeira coisa, a gente precisa calcular a média histórica de rentabilidade dos fundos. Então tá lá, fundo A e fundo B. No mês 0, o fundo A ele cai 1%, o fundo B sobe 2%. No mês 1, nenhum dos dois acontece nada, eles ficam no 0%.
E no mês 2, o fundo A sobe 1% e o fundo B cai 2%. Legal? Agora, olha só, se você calcular a média de retorno desses dois fundos, você vai ver que deu 0% para os dois. Agora, lembra do seguinte, a média, a ideia de média é um parâmetro que substitua aquela amostra, ou seja, eu não preciso falar o que aconteceu com o fundo nesses 3 meses e digo que a média foi de 0%, a média de retorno. A covariância ela vai fazer o quê? Ela vai estudar em cada tempo o que aconteceu com os dois fundos. Então, olha só, no mês 0, o fundo A ele recuou 1%, ele teve um retorno de menos 1%. E o fundo B ele teve uma alta de 2%. Então, a covariância ela vai capturar o que aconteceu nesse ponto zero inicialmente com cada um dos fundos em relação às suas médias. Por isso que a gente calcula assim, primeiro a gente vai lá para o fundo A, que a gente está chamando de X, e a gente faz a seguinte conta, menos 1 menos o zero, que é a média de retorno desses fundos, desse fundo A. Então olha só, esse menos 1 menos 0 faz a gente perceber que no momento zero o fundo A teve um retorno negativo em relação à sua média, enquanto que o fundo B a gente vai fazer 2%, que foi o retorno dele, menos a sua média, sua rentabilidade média de 0%, que vai dar um número positivo. Ou seja, no momento zero, enquanto o fundo A teve retorno negativo em relação à sua rentabilidade média, o fundo B teve retorno positivo em relação à sua rentabilidade média. Aí a gente multiplica então esses dois termos e chega num valor negativo. Isso quer dizer, esse valor negativo, esse primeiro valor negativo que nós chegamos, quer dizer que isso vai fazer com que haja uma contribuição para covariância e também correlação negativas nesse fundo. Depois a gente segue fazendo. Então, para observação 1, a gente pega o retorno do fundo A, 0%, menos 0% que é a rentabilidade média, vezes a mesma coisa para o fundo B, 0% que foi o retorno no mês 1, menos a rentabilidade média de 0%. E finalmente a gente faz isso para o terceiro mês, que a gente chamou de mês 2. Então o fundo A teve retorno de 1%, menos a rentabilidade média, que é 0%, vezes o retorno do fundo B, que é menos 2%, menos a rentabilidade média de 0%. Legal. E aí a gente soma esses 3 cálculos parciais aí de covariância e a gente chega num resultado lá de 0,040%. Esse 0,040% é a soma dos termos que estão lá em cima. A gente precisa dividir por n menos 1 e quando a gente fizer isso, a gente vai chegar em menos 0,020%. Cuidado com uma coisa, a covariância, o número da covariância em si, ele não tem um resultado, né? Ele não tem um significado econômico muito claro para a gente quando a gente bater o olho, porque dependendo dos valores de rentabilidade, a gente vai chegar numa covariância maior ou menor. O que é importante é a gente olhar o sinal dessa covariância. Deu negativo esse sinal? Então a gente já sabe que esses fundos vão ter correlação negativa. Legal? Então depois a gente vai aprender a calcular a correlação saindo da covariância e isso sim vai ser um resultado significativo para a gente entender a relação direcional entre esses dois fundos. Quando um sobe, o que acontece com o outro? Quando um cai, o que acontece com o outro? Legal? E finalmente, então, vamos aprender a calcular a correlação. O cálculo da correlação é bastante tranquilo, a gente pega a covariância e divide pela multiplicação dos desvios padrões dos dois fundos. Então, covariância no numerador, desvio padrão do fundo A vezes desvio padrão do fundo B. Fazendo essa conta, a gente chega na correlação. E aí lembra o seguinte, a correlação ela pode variar de menos 1 até mais 1. É nesse intervalo que ela varia. Quando ela estiver negativa, isso quer dizer que normalmente quando o fundo A sobe, o fundo B cai. Né? Quando ela estiver positiva, é o contrário. Quando o fundo A estiver subindo, o fundo B vai estar subindo também. Legal? Tem alguns exercícios que vêm na sequência, não deixa de fazer, é importantíssimo para você treinar esse conceito. Valeu e até o próximo vídeo.